Alunos, a aula que nós estamos falando agora, ela fala sobre o totalitarismo, essa aula número 2, que fala sobre totalitarismo na Europa. Hoje nós estamos vendo específico sobre Hitler. Como é que Hitler trata esse totalitarismo? E o que vai causar esse totalitarismo, essa forma ditatorial de se governar, essa forma preconceituosa, essa forma semitista, essa forma racista que Hitler vai governar? Leva o mundo a uma guerra sem precedente. Leva o mundo à Segunda Guerra Mundial. Vamos aí na tela para vocês, que nós vamos fazer a revisão dessa aula 13.2, o totalitarismo da Europa 2. Aí nós vamos ver o nazismo na Alemanha. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha está humilhada, ela está totalmente de cabeça baixa. O Tratado de Versalhes foi muito cruel contra a Alemanha. E outra coisa, o socialismo está em expansão muito grande na Europa. O leste europeu quase todo já faz parte da União da República Socialista Soviética, da União Soviética. Aí a elite alemã ela vai começar a apoiar Hitler dentro do projeto dele. É por isso que o Hitler cresceu muito dentro da Alemanha. Porque foi a própria elite, mal sabia a elite, que ela estava se autodestruindo, apoiando Hitler. E foi essa elite que vai apoiar Hitler para tomar o poder. E liderado por Adolf Hitler, os partidários do nazismo eram também chamados de nazis. Eram os nazis. Em 1914, a história de Hitler aí, a gente vai ver que ele tentou belas artes, né? Não conseguiu. Então ele se alista ao exército alemão. Hitler vai levar um tiro, vai ser condecorado com a Cruz de Ferro. E essa tumultuada, a situação que a Alemanha está passando, uma crise muito grande dentro da República de Weimar. Aqui nós estamos diante do presidente Hindenburg, aí, ele diante do presidente Hindenburg, ele vai ser nomeado chanceler, gente, tipo um primeiro-ministro. Mal sabia o Hindenburg que ele estava iniciando aí o Terceiro Reich. E Hitler, então, vai implantar o Terceiro Reich na Alemanha. Não consegue, mas tenta implantar. A doutrina nazista, Hitler escreveu o livro Mein Kampf, que é Minha Luta. Nesse livro ele trata sobre a superioridade da raça ariana, trata aí que a raça ariana, que é a raça branca, a raça europeia, era superior às outras raças, inclusive contra negros, contra bascos, contra qualquer outra raça. O antissemitismo, o que é o antissemitismo? É contra os judeus. O povo semita é o povo judeu. E o total fortalecimento do Estado. É dizer que todos teriam que estar submissos ao Estado. Estados teriam um Estado forte. E o expansionismo. Todo o sistema educacional teve como objetivo dar às crianças e ao novo povo a certeza de que são absolutamente superiores a outros povos. Os professores eram obrigados a ensinar a cartilha do nazismo. O Hitler, então, ele vai governar aqui o sistema educacional marcado pelo militarismo. Olha a juventude hitlerista, ela tinha uma propaganda de ideologia muito forte, a juventude hitlerista vai ser muito forte. Eles acreditavam em algo, eles se organizavam para algo, eles achavam que eles estarem ordenados, eles estarem dentro da disciplina, eles estariam fortalecendo o seu país. Só que eles estavam servindo a um louco, a um desequilibrado. E no plano econômico, a agricultura e a indústria, vai se fortalecer e ele vai começar a militarizar o país, que era proibido. Então, é assim que nós estamos vendo o nazismo crescendo na Europa. É dessa maneira que o nazismo cresce na Europa e se consolida, e nós vamos estar diante de um grande golpe e de uma grande ditadura. Faça a atividade, que eu já volto para fazer a correção com vocês.
Alunos da mediação, voltamos. Vocês estavam fazendo atividade, né? Fizemos aquela revisão, fizeram atividade, tudo. E agora? A atividade ficou tranquila, ficou melhor entendida. Como é que vocês veem essa atividade? Como é que vocês olharam esse momento que a Europa está passando? Porque entender o totalitarismo na Europa é também entender os motivos que a Europa entrou na Segunda Guerra Mundial. É por isso que nós temos que ver dentro da nossa sociedade. Toda vez que a nossa sociedade ela dá sinais de totalitarismo, de autoritarismo, é perigoso. Nós temos que ficar de olho. Porque era assim que começou em todos os países totalitários da Europa. Eles deram um monte de sinais, a população achava que aquilo era normal. Aí eles foram lá, puf, implantaram o nazismo, implantaram o fascismo. Aqui, nesta aula, nós estamos vendo o que a Alemanha, como estruturou a Alemanha, e como Hitler, sem disparar um só tiro, consegue se tornar chanceler. Convencimento, discurso. Ele consegue se tornar chanceler e consegue dar um golpe muito forte, um golpe de Estado muito forte. Vamos lá, atividade lá? Vamos lá. A gente começa aí na atividade. Olha aí na questão número 1. Vamos acompanhar na questão número 1. O que diz aí? Olha aí na tela para vocês. Questão de número 1. Antes de se tornar chanceler, quando estava detido, Hitler escreveu o livro Minha Luta, que se tornou a obra fundamental do nazismo. Neste livro foram expostas as bases da doutrina nazista, o conjunto de ideias autoritárias e pseudocientíficas. Algumas dessas ideias autoritárias eram o seguinte: pseudocientífico, gente, porque se nós olharmos aqui, essa questão do pseudocientífico, eles utilizavam o darwinismo social para explicar a superioridade da raça ariana. Utilizavam um darwinismo social. Então, vamos lá. Havia democracia racial, havia tolerância religiosa e havia expansionismo? Será que seria essa? Ou será que alguma dessas ideias era a superioridade da raça ariana, o antissemitismo e o total fortalecimento do Estado e expansionismo? Ou seria a letra C, o antissemitismo, nacionalismo, autoritarismo e democracia? Ou letra D, o socialismo, antissemitismo, tolerância racial e messianismo? Ou será que seria superioridade da raça africana? Eita, será que discutir a superioridade da raça africana, antissemitismo e total fortalecimento do mercado expansionista? Alunos, nós estamos diante de um Hitler que escreve um livro, e dentro desse livro ele tenta colocar uma cartilha para que o povo siga aquela cartilha. E aquela cartilha ela precisava seguir para que ele dizia que assim os alemães iriam se fortalecer. E ele dizia, a raça ariana é superior. Então ele pregava a superioridade da raça ariana. Ele pregava que precisava de um espaço vital. A Alemanha precisava de um espaço vital para viver. Então ele pregava o expansionismo. Ele começou a culpar os judeus por toda a desgraça que a Alemanha estava passando. Então ele começou a pregar uma política antissemitista dentro da Alemanha. São algumas características. Democracia não existia. Democracia racial, muito menos. O Hitler, ele tentava fazer com isso que a população alemã criasse também o ódio que ele tinha. Ele começou a alimentar esse ódio na população. E a população que estava com ódio reprimido, ela vem à tona o ódio. Viraram grandes seguidores. O Hitler fica como mito, 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 mito. O Hitler é visto como mito. E essa mitificação de Hitler que vai levar à grande desgraça da Alemanha. Questão aí, então, resposta correta é justamente a letra B. A superioridade da raça ariana
o antissemitismo, o total fortalecimento do Estado, pregava que todo mundo tinha que estar submisso ao Estado, e o expansionismo. Vamos para a segunda. Com a aprovação do presidente Hindenburg, que havia sido reeleito, Hitler foi nomeado chanceler em 30 de janeiro de 1933. Era o início do período da história alemã que ficou conhecido como Terceiro Reich, República de Weimar, nazifascismo, Império Hitlerista ou socialismo alemão. Vem cá comigo. As invasões bárbaras e os povos germânicos tomando conta da Europa a partir do século V vai perdurar por 1000 anos, chamada Idade Média. Durante o período da Idade Média, nós temos o Sacro Império Romano Germânico. O Sacro Império Germânico, aí se dá o primeiro Reich. Na formação do Sacro Império Germânico, Sacro Império Romano Germânico. Acaba o Sacro Império Romano Germânico. A Alemanha ela vai passar por um processo de divisão. Quando a Alemanha depois, já lá no século XIX, chegando lá no século XIX, 1871, quando a Alemanha é unificada novamente, nós, lá por Bismarck, nós vamos ter aí o segundo Reich, com a unificação da Alemanha lá no século XIX, ok? Esse segundo Reich, ele vai perdurar até 1918, quando se dá o fim da Primeira Guerra Mundial. É o chamado Segundo Reich. Quando Hitler vem com essa filosofia de que a Alemanha estava humilhada e tudo, Hitler tenta implantar o Terceiro Reich. Quer dizer que seria o Terceiro Império Alemão. Então a resposta correta na tela é justamente o Terceiro Reich. Falando terceiro, vamos para a terceira, né? A terceira fala o seguinte: o sistema educacional organizado pelo governo nazista, embora tivesse semelhança com o do fascismo italiano, foi mais intensamente marcado pelo militarismo, semitismo e democracia, pela ideologia de gênero, guerrilha rural e educação física, pelo antissemitismo, democracia e militarismo, pela educação libertadora e o processo de ensino-aprendizagem, ou pelo militarismo, pelo racismo e pelo antissemitismo. Como é que o sistema educacional é organizado? Pessoal, o sistema educacional da Alemanha, as escolas, elas passaram todas a ser escolas militarizadas. Então, ela tinha uma doutrina militarizada. Então, o militarismo dentro das escolas, a juventude hitlerista, que são formados a partir das escolas, ela vai ser muito forte enquanto filosofia. Ordem, você tinha que obedecer, você tinha que aprender os preceitos nazistas dentro da escola, o professor tinha que ensinar o nazismo na escola. Então, as crianças elas estão sendo doutrinadas ao sistema nazista. O racismo era ensinado muito dentro da escola. Negro não tem o mesmo. O darwinismo social, negro, judeu, cigano, eslavo, qualquer outro povo. Porque nós temos o racismo e temos aí o antissemitismo, muito forte, dentro das escolas. Então era assim que se dava o processo educacional da Alemanha naquele momento. Então as crianças estavam crescendo dentro da filosofia para servir o sistema nazista. Esse sistema militarizado e tudo era uma filosofia de servir o sistema nazista. Então a resposta correta é a letra na tela? É justamente a letra E. Militarismo, pelo racismo e pelo antissemitismo. Vamos lá para a questão do Enem? Fala o seguinte: os regimes totalitários da primeira metade do século XX apoiaram-se fortemente na mobilização da juventude em torno
da defesa das ideias grandiosas para o futuro da nação. Nesses projetos, os jovens deveriam anteceder, entender que só havia uma pessoa digna a ser amada e obedecida, que era o líder. Tais movimentos sociais, juvenis, contribuíram para a implantação e a sustentação do nazismo na Alemanha, do fascismo na Itália, na Espanha e em Portugal. A atuação desses movimentos juvenis caracterizava-se, vamos lá, pelo sectarismo e pela forma violenta e radical em que enfrentavam os opositores do regime, pela proposta de conscientização da população acerca de seu direito como cidadãos, pela promoção de um modo de vida saudável que mostrava aos jovens como exemplo a seguir, pelo diálogo, organização, debate que opunha os jovens idealistas e as velhas lideranças conservadoras, ou pelo método político populista e pela organização de comícios multitudinários. A palavra-chave dessa questão está em sectarismo, separação, raças superiores. Como é que o jovem ele estará vendo isso daí, esse sectarismo? Então nós temos aí essa palavra-chave dando a resposta de como está o processo da Alemanha, como essa juventude está vendo a Alemanha. Então a resposta correta dentro disso aí é justamente a letra A, pelo sectarismo e pela forma violenta e radical com que enfrentavam os opositores do regime. Falar nisso, alunos, eu queria deixar uma pesquisa para vocês. Pesquisem direitinho sobre o sectarismo no passado e hoje. Como é que está esse processo do sectarismo aí? Fica aí como atividade de pesquisa para vocês exercitarem. E a aula de história, ela fica por aqui. Ela fica aqui onde nós vimos esse totalitarismo na Europa. E nós vamos ver ainda para frente, nas próximas aulas, como esse totalitarismo vai levar o mundo ao que nós vamos conhecer como Segunda Guerra Mundial. Até a próxima aula.